Eu quero agradecer a recepção calorosa que eu sempre recebo aqui ao professor Zezinho. É assim que nós o chamamos carinhosamente, né? Pelo carinho, pelo convite. E essa desobediência não vai ser levada em conta, não. É que eu estava dizendo para ele ali que as principais credenciais que a gente tem não são as acadêmicas. Elas podem ser úteis em algum contexto, podem dar um pouco mais de confiabilidade, né, quando a gente vai ter uma mensagem, mas as principais credenciais que nós temos, ou a principal credencial que nós temos é o Espírito Santo nos usando, e a nossa autoridade reside unicamente em usarmos a palavra de Deus. É o assim diz o Senhor que dá autoridade para aquilo que a gente diz, não é? Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu estou com um pouquinho de eco aqui, não sei se é questão do som ou do meu aparelho auditivo, ou da junção dos dois, né? Se for preciso, eu tiro um dos aparelhos. Bom, estamos num fim de semana diferente, de festa, né? Mas festa num contexto em que nós cristãos, né? Nós cristãos nos abstemos daquilo que o mundo nos oferece e temos a oportunidade de estarmos aqui na casa de Deus. Louvado seja Ele por isso, não é? Imaginei até que estaríamos com a igreja um pouco mais vazia do que está, porque muitas pessoas aproveitam para viajar, aproveitam para estar em contato com a natureza, para visitar familiares por conta do feriado, mas nós estamos aqui. E antes de falarmos do tema desta manhã, eu quero também saudar. Nós temos aqui alunos, né? Quem são os nossos alunos? Levantem, né? Nós temos alunos, né? Ex-alunos também, né? Olha, tem vários aí, alguns já adultos. Temos também pais de alunos, olha quanta gente da nossa comunidade. Professores, funcionários, né? Ali colaboradores, olha quanta gente está ligada à nossa escola, né? A gente sempre traz uma palavra de gratidão à igreja, especialmente essa igreja, porque historicamente ela tem uma participação maior, né, na formação da escola, e a gente tem muita alegria em poder compartilhar com os irmãos as bênçãos que Deus nos tem dado. Estamos ali finalizando um novo prédio. Quem passou por lá e deu uma olhada lá, viram como está ficando bonito lá? Alguns alunos aqui, os que são do médio, já estão utilizando ali parte dos espaços. Daqui a um mês a gente deve estar com a parte interna pronta, ali também o drive, ali o lugar de embarque e desembarque dos alunos. E pela graça de Deus, em breve, né, não sabemos quão breve, mas em breve vamos estar construindo um outro prédio lá. Amém? O amém foi meio fraco, né? Me decepcionei agora com amém. Amém? Amém. Amém. Vamos ter um outro prédio. Nós precisamos realmente ter uma estrutura que seja compatível com o modelo de educação que a gente oferece. É ou não é verdade? Nós temos uma educação, isso aqui claro que não é uma forma de, digamos, de desprezar os outros modelos, mas assim, nós temos consciência de que o modelo de educação que nós temos, ele é o melhor, porque ele vem da palavra de Deus, surgiu pela vontade de Deus. Ele surge num contexto histórico profético indicado por Deus. Então nós temos tudo para entender que é o melhor. E nós temos então tido a graça de podermos melhorar a estrutura, também a parte pedagógica. Nós tínhamos até então uma coordenadora e uma orientadora, agora temos 2 coordenadoras e 2 orientadoras para a gente precisa também fortalecer esse aspecto. Então peço que os irmãos continuem orando para que Deus nos abençoe neste ponto também. Vamos ao nosso tema. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,18. Um verso pequeno, alguns talvez saibam de cor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui dar uma saudação também àqueles que nos assistem remotamente. Mandei o link para alguns familiares também, amigos, né? E quem sabe alguns irmãos que não estejam em condições de estar aqui na igreja hoje, e quem sabe também alguém a quem o Espírito Santo direcionou através da internet para estar nos assistindo também, a quem essa mensagem chegar
eu dou a minha saudação aqui, representando nesta manhã a igreja e também nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encontraram um texto? Ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma outra tradução, a Nova Tradução na linguagem de hoje, diz assim: e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Dar graças em todas as ocasiões, em todas as situações. Dar graças em perdas de entes queridos, como os irmãos tiveram. Uma família querida da igreja, perdeu uma pessoa querida recentemente. Dar graças em situações de doença. Dar graças em situações de desemprego, de separação, de medo, de frustração. Nós vamos falar um pouco nesta manhã sobre o poder no louvor. Inclusive, quando o professor Zezinho me pediu o tema, eu sugeri poder do louvor, mas depois, repensando, eu acho que eu sugeriria uma correção: poder no louvor. Porque o poder não está intrinsecamente no louvor em si, na música em si, mas nas palavras que nós expressamos de uma fé em Deus, de um Deus que age, de um Deus que faz por nós. E nós vamos ver então 4 exemplos bíblicos, 4 situações, 4 momentos da história bíblica que vão nos falar sobre o poder que há no louvar a Deus. O primeiro deles está em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versos 1 a 5, primeiramente. 2 Crônicas, capítulo 20, versos 1 a 5. Nós vamos ver aqui uma história de uma ameaça iminente de destruição. Jeosafá, rei de Judá, estava ali diante de Deus, buscando uma solução para um problema aparentemente impossível dos olhos da perspectiva humana. Leiamos 2 Crônicas 20, versos 1 a 5. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns e disseram a Jeosafá: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. Já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Temeu Jeosafá e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor. Pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. Grande multidão. Aqui fala de uma coligação de 3 povos que reuniu um poderoso, um grande exército, não numerado no texto bíblico, de tão grande que era. E a ameaça era iminente porque eles já estavam muito próximos ali de Jerusalém. Já haviam avançado dentro do território nacional. Estavam próximos já da capital. Uma grande multidão. E aqui diz que Jeosafá temeu. Se você observar o capítulo 17, que o tempo não nos permite consultar, mas você vai descobrir ali que Jeosafá não foi um rei negligente. Ele era temente a Deus, ele realizou reformas em Israel e também preparou Israel militarmente. Construiu cidades fortificadas, construiu armazéns nessas cidades. Mas ainda assim, Jeosafá não confiou naquilo que havia preparado. Ele tinha um exército forte, muito bem treinado, mas aquela coligação era muito numerosa e a ameaça era de destruição. Jeosafá temeu, o rei temeu, mas ele buscou ao Senhor, e diz que ele congregou o povo de Deus.
congregou o povo da capital e também o povo ali da nação. E eles se reúnem agora e foram à casa do Senhor. Foram à casa do Senhor para pedir a Deus que interviesse naquela situação. E dos versos 5 a 12, nós vemos a oração do rei. Não dá para a gente ler o texto todo, porque nós temos outros exemplos para citar, mas em sua oração nós encontramos uma sequência que passam pela exaltação de Deus. Ele expõe o problema também a Deus. Ele derrama o coração diante de Deus e vindica as promessas de Deus. Ele chega a dizer: olha, este povo que vem contra nós, quando o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor tirou os nossos pais do Egito, o Senhor não permitiu que passássemos pelas terras deles, o Senhor os poupou. E agora eles vêm contra nós. E no verso 12 ele chega a dizer: ó nosso Deus, não os julgarás, pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Quantas vezes nós nos colocamos ou somos colocados em situações assim, em que nós não sabemos o que fazer. Isso gera angústia, isso gera medo, isso gera frustração. Nos versos 14 a 17, nós vemos a resposta de Deus. E a resposta de Deus vem de uma forma surpreendente. Um dos descendentes de Asaf, quem era Asaf? Estamos estudando a lição da escola sabatina, quem era Asaf? Um dos cantores escolhidos por Davi. Um dos ministros de música. E agora um de seus descendentes, daquela família escolhida por Deus para a música, para o louvor, ele se levanta agora com uma revelação profética. E ele então, em nome de Deus, acalma o povo. E no verso 15, ele diz assim: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E no verso 18 ele reafirma, Deus diz assim: vós não tereis que lutar, apenas estai em pé, parai, e vede a salvação do Senhor vosso Deus. Amém? Jeosafá então prostrou-se com o rosto em terra, diz o verso 18. Lançaram-se pelo Senhor, e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e o adoraram. Lançaram-se diante de Deus, baseados unicamente na promessa. A vitória ainda não tinha acontecido. E eles se lançaram diante de Deus. E o verso 19 diz assim: então se levantaram os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Em alta voz. Baseados unicamente na promessa. E agora eu te convido a ler o verso 20. Nós vamos ler dos versos 20 até o 22. Pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Tendo eles tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do esplendor da sua santidade. Enquanto saíam na frente do exército, dizendo: rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Notem, eles fizeram a parte deles, levantaram-se cedo, foram para o deserto, organizados. E Jeosafá então, líder do povo de Deus, ele agora chama os levitas. E os levitas começam a cantar. Quem você colocaria na frente de um exército? Essa estratégia do ponto de vista humano é estúpida.
Quem você colocaria na frente do exército? Eu não sou entendido em táticas militares, muito menos as daquela época. Mas eu imaginaria colocar, quem sabe, homens valentes, guerreiros poderosos, arqueiros, não sei. Mas eu certamente não colocaria cantores. Mas foi isso que Josafá fez. Colocou os cantores do povo de Deus na frente do povo. E eles foram marchando e cantando. Cantando. Louvando, exaltando o nome de Deus. E a Bíblia diz que quando eles começaram a cantar, Deus desbaratou aquele exército. E quando eles chegaram para tomar os despojos. Amém? Quando eles cantaram diante de uma iminente tragédia, diante de uma iminente derrota, ela se transformou numa grande vitória. Podemos agora avançar cerca de 2 séculos. Infelizmente as coisas não foram sempre assim em Israel. Agora aquele povo que havia cantado diante até mesmo de situações difíceis, afastou-se de Deus. E eles foram tendo altos e baixos, e talvez mais baixos do que altos, até o ponto em que Deus os entregou. Deus cumpriu aquelas condições ou aqueles castigos previstos na aliança. E agora, daquele reino glorioso estabelecido por Davi séculos antes, daquele reino glorioso, inclusive dos tempos de Josafá, só restavam ruínas. Jerusalém estava em ruínas. Os israelitas haviam abandonado a Deus e se voltado contra Ele. Haviam se tornado orgulhosos, arrogantes, obstinados, rebeldes e desafiadores. E o pecado os devastou. O pecado sempre oferece oportunidades, mas cobra um preço caro. Deus não se deixa escarnecer, diz a Bíblia. E o homem inevitavelmente ceifa aquilo que semeou. Meu pai, por exemplo, está hospitalizado. Há 4 semanas nós temos estado numa luta. Meu pai deixou de fumar há 40 anos. Há 40 anos. Quando se converteu, ele deixou o cigarro. Mas aquilo que ele fez durante a juventude, está sendo cobrado agora. O pecado cobra seu preço. Deus através de Jesus Cristo nos tirou a culpa, não as consequências. As consequências vêm. E agora o povo de Deus está ali numa situação. Rejeitaram a proteção divina, os babilônios vieram, devastaram tudo, inclusive o templo, e os levaram como cativos na cidade de Babilônia. Encontramos agora os judeus assentados ao lado dos rios da Babilônia, às margens. E este é o cenário descrito em Salmo 137, 1 a 4. A lição da Escola Sabatina semana passada falou disso, mas vale a pena a gente olhar novamente. Salmo 137, 1 a 4. Abra sua Bíblia. Salmo 137, 1 a 4. Descreve o sentimento daqueles homens, daquelas mulheres, quem sabe até daqueles jovens ali, assentados às margens dos rios de Babilônia. E ali, um deles descreveu: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Perguntavam eles. Irmãos, a qualidade da música dos judeus era conhecida. Mas em que espírito o pedido dos babilônios era feito? Curiosidade? Sátira? Zombaria? Não há como saber. Mas parece que aos judeus soava mais como um escárnio.
Cabisbaixos, os cativos penduraram suas harpas e expressaram apenas um lamento. Como poderíamos entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Mas eu quero dizer a você nesta manhã, eles poderiam sim ter cantado. Alguns chegam a dizer que na verdade o salmo é um cântico sobre o desejo de não cantar, este salmo. Mas eles poderiam sim ter cantado das bênçãos de Deus. Eles poderiam sim ter cantado da misericórdia de Deus. Eles associavam a presença do Senhor ao templo, mas Deus está em todo lugar. A Bíblia já naquela época dizia que Deus está com o abatido e com o oprimido. Ele lhes havia garantido sua presença mesmo em meio às consequências. Isaías, Jeremias e outros profetas que falaram do cativeiro haviam dado a eles a certeza de que Deus estaria com eles, e havia dado inclusive a certeza de que haveria um retorno, e de que o Messias viria sim daquela descendência. Eles tinham sim razão para cantar. Podemos sim, irmãos, cantar ao Senhor nas terras estranhas do temor. Nós podemos sim cantar nas terras estranhas das doenças. Nós podemos sim cantar nas terras estranhas da injustiça. Há 4 semanas atrás, aproximadamente, quando meu pai foi hospitalizado, meu pai veio morar conosco há uns, vamos arredondar aí para uns 6 meses. E ele teve uma melhora significativa no começo. Meu pai tinha crises periódicas pelo enfisema pulmonar. Ele acabou desenvolvendo, sim, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. E meu pai também tem Parkinson. E toda essa associação, às vezes, o levava a crises assim, bastante difíceis. E quando veio morar conosco, né, o cuidado, acho que o clima, tudo isso colaborou para que ele tivesse. Mas no finalzinho do ano ele começou a ficar ruim. E depois, há 5 semanas atrás, ele teve uma crise muito forte, do sábado para o domingo, na madrugada. Aí nós tivemos que chamar o SAMU, e ele foi, então, dirigido ali para a humanitária. E ali, sob medicação, conseguiram tirá-lo da crise. Passou uma semana mais ou menos ali, entre altos e baixos. E depois, na outra noite de sábado para o domingo, ele teve uma nova crise. E aí foi muito forte. Nós o levamos ali por volta das 4 horas da manhã, né, com a ambulância ali de novo, foi dirigido para a humanitária. E então nós ficamos ali durante todo o domingo. E os médicos ali tentando várias, né, as estratégias possíveis, ali, os protocolos, para tirá-lo daquela crise. Quando chegou no final da tarde, às 18 horas mais ou menos, então meu pai teve que ser entubado. E tudo aquilo gerando uma angústia na gente, aquela situação de uma possível, iminente morte, não é? E ver alguém agonizando é muito difícil, gente. Alguém que você ama. Os músculos do meu pai estavam todos estriados, assim, tamanho esforço. E ele já estava numa fadiga muscular tão grande que então foi proposta a intubação. E ali pouco antes de entrar na sala de emergência, então, para que fosse intubado, meu pai, a médica, uma jovem, bem jovem, ela já havia acompanhado o caso no domingo anterior. E ela para mim, vira e diz assim: Alessandro, você é adventista? Falei, sim. Com estranheza eu respondi, falei, mas como você percebeu? Eu estava com um livrinho do pastor Amin Rodor. Ela falou, eu conheço o pastor Amin Rodor. Falou, meu pai é pastor, eu sou adventista também. E aí eu já comecei a ver os detalhes de Deus cuidando das coisas. E eu falei, quem é o seu pai? Ela falou, sou filha do pastor Edmilson, da União, que cuida da escola sabatina. Eu falei, eu conheço teu pai há muitos anos. Depois à noite o pastor Edmilson falou comigo e disse, ele me contou que ela lutou muito porque não havia vaga na UTI. E ela só foi embora do plantão dela depois de ter conseguido uma vaga. E aí nós vimos então Deus dando evidências que estava tendo ali o cuidado. E meu pai então ficou ali na UTI, aproximadamente 10 dias. E foram feitas algumas tentativas para estubá-lo e não estava dando certo.
E a gente estava naquela angústia, e quando chegou a sexta-feira, na hora do pôr do sol, estávamos em casa, eu e minha esposa. E aí chegou a hora de cantar. E nós começamos a cantar, com a voz embargada. Mas nós cantamos. Nós cantamos, porque o nosso Deus é poderoso. Nós cantamos. Surpreendentemente, ali pelo 12º dia, meu pai foi para o quarto. Conseguiram estubá-lo, e ele foi para o quarto. Aí passamos a ter outros desafios, mas nós tivemos a oportunidade de cantar com ele. E no período que nós passamos ali no quarto, acompanhando, havia outras pessoas ali também, e eu tive a oportunidade de orar com várias delas, inclusive de alguns pacientes terminais, orando. Alguns precisam, às vezes, de um momento de entrega com Deus. E as pessoas começaram a me requisitar ali. Aí, chegou um momento que eu estava parecendo o capelão do hospital, né? Nos momentos que estava ali acompanhando meu pai, naquelas horas que eu ficava ali, eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas, orar com várias pessoas, e a gente vai vendo a obra de Deus sendo feita. A gente vai tomando consciência, talvez maior. Eu tenho aprendido muito com essa situação. E até que nessa semana agora nós tivemos um outro desafio, né? Depois de uns 3 dias no quarto, né, meu pai acabou presenciando a morte de uma pessoa que estava ao lado, e foi algo assim um tanto trágico, e aquilo mexeu com a cabeça do meu pai. No outro dia ele estava muito confuso, e nós ficamos ali algum tempo. Eu pedi então, conversei com a administração do hospital para ver o que a gente conseguia, e felizmente conseguiram mudar meu pai de quarto, porque tinha mais 2 pessoas ali prestes a falecer. Naquela semana foram 4. Eu acompanhei 4 mortes naquela semana. Uma delas eu estava presente, acompanhei todo o processo. E meu pai então foi para um outro quarto, mas ele estava com um estado de confusão mental. Meu pai se rebatizou no final do ano passado. Passou anos afastado da igreja. No final do ano passado ele voltou para a igreja. Mas naquele estado de confusão voltava. Era muito estranho, porque voltava todo um sentimento de culpa, e ele ficava falando da indignidade dele diante de Deus, por tudo que ele fez, que ele estava naquela situação por causa daquele estado, né, por ser pecador. E aí eu fui conversando com meu pai, e nós começamos a cantar. Minha irmã veio de São Paulo dar um apoio para a gente, e nós estávamos ali, eu de frente com ela, né, e nós começamos a cantar. Um hino que meu pai gosta, né, do Arautos do Rei, o céu. Diz que o céu é aqui, né? O céu é Jesus. Onde ele estiver, o céu será ali. E interessante que neste momento que nós cantávamos, de repente meu pai, ele estava com um semblante assim, né? A gente até achou que meu pai estava chegando no estado de demência por causa do Parkinson, né? Que estágio mais avançado, né? Tem esse comportamento mais infantilizado. De repente meu pai recobrou o semblante, mudou o semblante, olhou para mim e deu um sorriso. Depois olhou para minha irmã. Ele não estava reconhecendo minha irmã, ele reconheceu minha irmã. E nós fomos cantando, né? Diversas situações ali a gente tem cantado. E nós temos experimentado o poder do louvor. Nós temos experimentado, não do louvor, o poder que há no louvor, quando nós louvamos. Crendo, guarde isso. Crendo que se nós soubéssemos o que Deus sabe, Ele faria. Nós pediríamos que Ele fizesse tudo como Ele tem feito. Eu vou dizer de novo. Se nós soubéssemos o que Deus sabe, nós pediríamos que Ele fizesse exatamente o que Ele está fazendo. É por isso que nós podemos sim cantar diante da enfermidade, nós podemos sim louvar diante do desespero, nós podemos louvar até mesmo diante da morte. Nós vamos para uma outra história, vamos avançar mais alguns séculos. Agora nós vamos lá para Atos 16 a 34, estamos aqui na era apostólica. Atos 16 a 34.
Enquanto os irmãos procuram, Atos 16 a 34, qual o contexto dessa história? Paulo vai até a Macedônia pregar e ele é convidado para ir à casa de uma mulher chamada Lídia, para pregar ali. E depois que ela foi batizada, ela e sua casa, ela então constrangeu a eles que ficassem ali. E por um tempo Paulo usou aquele local como um local de oração. E no verso 16 diz assim: indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação. E ela tinha, entre aspas, donos. Tinham pessoas que ganhavam dinheiro com aquele espírito de adoração, que na verdade era uma coisa operada por possessão demoníaca. E por alguns dias ela ia andando atrás de Paulo e clamava. Paulo e seus companheiros diziam assim: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos de Deus, servos do Altíssimo. Então, ela fez isso por muitos dias e em determinado momento Paulo diz assim, perturbado, ele começou a se incomodar com aquilo e ele se vira e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. Na mesma hora ela saiu. Só que aí aqueles homens, agora que eram os proprietários, entre aspas, dela, viram que a fonte de lucro deles havia ido embora e reuniram então os magistrados e incitaram o povo contra Paulo, né? Contra Paulo e Silas. E os levaram à praça e ali os apresentaram publicamente a queixa deles, que eles estavam pregando contra a religião deles, estavam trazendo ali problemas. E quando chegamos ao verso 16, versos 23 até o 24, nós lemos assim: havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Eles receberam muitos açoites. O verso de 22 diz que os magistrados deram a sentença de que eles fossem açoitados com varas. Você já tomou uma surra de varas? Eles foram açoitados, aqui diz, com muitos açoites. Estavam muito machucados. Muito machucados. E o que fizeram em seguida? Ele, o carcereiro, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. O que você faria se você recebesse uma surra por estar pregando o Evangelho de Deus? O que você faria se você fosse preso injustamente por estar pregando o Evangelho de Deus? Sabe o que alguns de nós faríamos? Nós nos desesperaríamos, alguns de nós perderiam a fé, baseado na crença popular de que aquele que é de Deus não deve passar por esses problemas. E então muitos de nós, quem sabe abandonaríamos a vocação, ou quem sabe nos rebelaríamos contra Deus, questionaríamos. Mas sabe o que eles fizeram? O verso seguinte diz, verso 25: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eles tomaram uma tremenda surra, foram presos ao tronco. Como você vai dormir preso ao tronco? Imaginem a situação que eles estavam, lançados num calabouço, diz assim, na prisão interior, lá embaixo, no calabouço. E Paulo e Silas cantavam a Deus. Você consegue entender isso? Deixa eu dizer para você, isso não se trata de uma doença mental, isso não é masoquismo. Não é pela falta, talvez, de consciência da situação. Não é nada relacionado à senilidade. Isso, nós estamos falando de dois homens que tinham profunda consciência do que estavam fazendo. Mas a fé deles em Deus, a fé deles no poder de Jesus. E até mesmo, como Paulo fala em outro momento, o privilégio que eles consideravam até de sofrer por Jesus. Diante do que Jesus fez por eles, os levava a cantar.
E lá então, dentro da prisão, diz que eles cantavam e todos estavam escutando o testemunho deles. O louvor confunde o inimigo. O louvor muda a situação. E o verso seguinte, o verso 26, diz assim: de repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões todos. E vocês conhecem a história. Um terremoto sacudiu aquela cadeia. Paulo, e não apenas Paulo e Silas, mas inclusive os outros presos foram libertos também. E Paulo ali, todos enxergaram em Paulo ali a sua liderança, nenhum deles fugiu. E o carcereiro quase tirou a vida achando que agora ele seria responsabilizado. E ali naquela noite mais uma conversão ocorreu. O carcereiro e toda a sua família, amém? O testemunho de Deus, por causa do louvor. Por causa do louvor. Irmão, nós devemos sim cantar quando estamos alegres. Lá em Tiago, capítulo 5, diz: se está alguém contente, cante louvores. Devemos sim louvar a Deus no momento de alegria. Mas irmãos, talvez seja muito mais desafiador louvarmos a Deus nos momentos de tristeza, de medo, de angústia, de decepção. Mas nós temos razão para louvar a Deus em toda e qualquer situação. Paulo diz: em tudo dai graças. Em qualquer situação, foi o verso inicial que nós lemos. Queridos, quando nós louvamos a Deus, cadeias se quebram. Amém? Quando nós louvamos a Deus, correntes se partem. Pode ser que Deus não te livre exatamente daquela situação. Eu não posso te iludir nessa manhã que se você cantar, então vai agora todos os problemas. Não. Alguns homens de Deus morreram cantando. Mas quando eu digo cadeias, quando eu digo prisões que se quebram, podem sim ser prisões físicas. Mas uma coisa eu te garanto: mesmo que não se quebrem as prisões físicas, quando nós louvamos a Deus nessas situações, cadeias espirituais se rompem. Amém? Grilhões espirituais se partem. Nós temos a certeza de que se nós louvamos a Deus, Ele faz a obra. Amém? E o último exemplo que eu gostaria de compartilhar está em Mateus capítulo 26, verso 30. É uma frase tão pequena, mas tão cheia de significado. Mateus capítulo 26, verso 30. O fato de eu mencionar o capítulo 26 de Mateus, um dos últimos, já indica que nós estamos aqui no contexto do fim da vida de Jesus. Mateus 26, verso 30, diz assim: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Qual é o contexto desta frase, deste verso? Um dos menores das Escrituras. Parece sem sentido. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O que antecede este verso aqui, você vai ver. Jesus realiza a Páscoa com os discípulos. E nós sabemos que aquela noite foi especial. Aquela Páscoa foi diferente, porque ali o antítipo se encontrou com o tipo. Ali, o verdadeiro Cordeiro estava presente naquela Páscoa. Naquela Páscoa, Jesus começa a cumprir o que ela própria representava. E vocês sabem o que aconteceu naquela noite. Naquela noite, Jesus foi traído. E ele tinha conhecimento de tudo. Ele prepara os discípulos. E agora diz que eles cantaram para ir para onde? Para o Monte das Oliveiras. O que aconteceria no Monte das Oliveiras? A entrega de Jesus. Uma das maiores batalhas espirituais já ocorridas na história do universo. Num outro sermão que eu já preguei aqui, falei das 7 vitórias de Jesus, as 7 batalhas. Essa é uma das
grandes batalhas da história do plano da salvação. Naquela noite, aquele horto, o Monte das Oliveiras, se tornou palco da maior angústia que um ser já experimentou no universo. Jesus carregou a maior angústia. Aquela noite foi a noite da entrega. E Jesus sabia o que ia fazer. E antes de fazê-lo, ele cantou. Ele cantou. Ele cantou com os discípulos. Ele cantou diante da morte. Jesus venceu a segunda morte por mim e por você. E ele cantou diante da morte. Você quer exemplo maior do que esse? Nós poderíamos falar de outros personagens. Jó, no limite da sua provação, Jó cantou. Quando Jó expressa frases como: eu sei como que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Quando você vai ver a construção no hebraico, ela é poética. Ela é poética. E os hebreus cantavam as suas poesias. Nós podemos sim, irmãos. Eu quero concluir dizendo que nós podemos cantar sim, diante de um inimigo poderoso e de uma iminente destruição. Nós podemos cantar sim, no cativeiro em terra estranha. Nós podemos cantar sim, em meio aos açoites e uma prisão em um calabouço escuro. Podemos cantar sim, mesmo diante de uma morte iminente. Por quê? Porque em Romanos 8, Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nem a morte, nem a vida, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso nós podemos cantar. Nós sempre poderemos cantar. Ouse cantar, ouse louvar mais. Ao invés de nos lamuriarmos, ao invés de reclamarmos, cantemos, louvemos a Deus, alcemos a nossa voz, porque nós temos um Deus poderoso que nos garantiu a vitória. E esse será o maior testemunho que nós poderemos dar. Ali no hospital, quando nós começamos a cantar ali para o meu pai, as pessoas ouvem. Ah, quantas histórias eu poderia contar desses dias, mas eu vou contar 2 livramentos que ocorreram essa semana. Na segunda-feira meu pai havia recebido alta, mas estranhamente, ele estava estranho, no estado de confusão mental, comportamento meio infantilizado, alguma coisa estava estranha. E nós tínhamos conseguido uma cuidadora para começar no dia seguinte. Meu pai por várias vezes ficou naquela de recebe alta, não recebe alta, e você fica confuso, e agora, o que eu faço? E aí, ela nos ajudou a conseguir uma cama hospitalar para colocarmos em casa, mas a cama chegaria só no dia seguinte. Então na primeira noite, eu e minha esposa passamos sozinhos ali, sem ter muita experiência. Nós não tivemos o privilégio de ter filhos. Então, e agora? Como é que nós vamos trocar a fralda? Sabe aquelas coisas assim? Aí eu dei um banho no meu pai, coloquei a fralda tudo meio embolada nele ali, do jeito que eu consegui fazer, e colocamos o meu pai para dormir. À noite assistimos ali um pouquinho ali do Rodrigo Silva, alguma coisa que ele gosta, mas ele estava meio confuso. Tinha hora que ele entendia, tinha hora que parece que não entendia. E aí colocamos o meu pai depois ali na cama, agora para ele dormir um pouquinho. Falei: pai, vamos descansar. Aí num lance de lucidez, ele voltou, olhou para mim e me soltou uma frase assim que me deixou com o coração muito, muito triste. Ele disse assim: eu preferia estar com uma faca no pescoço. Nos momentos de lucidez, quando ele percebia a situação que ele estava, ele vendo aquele sofrimento, né? Quando a pessoa começa a preferir o descanso. E aí eu falei: pai, fica em paz, Deus é que sabe.
E aí oramos com ele se deitou. Durante a noite a gente foi monitorando. Quando amanheceu, 6 horas da manhã, a cuidadora chegaria às 6h30, pra gente trabalhar, pra gente ir pra escola. E aí, num lapso, a gente olhou, meu pai estava bem, estava deitado. E meu pai estava numa condição física, pelo menos aqueles dias, que ele estava assim, muito fraco. Ele não conseguia se movimentar sozinho. Passados alguns instantes, a gente escutou um barulho. Meu pai tinha caído no chão. Tinha caído da cama. Infelizmente a cama não é muito alta. Ele estava consciente, não perdeu a consciência, mas estava ali com um galinho, um arranhadinho na testa. A gente ficou chateado com aquilo. A gente ficou muito chateado. Mas aí colocamos o gelinho, logo a cuidadora chegou. E ela, com a experiência que tem, olhou pra gente e disse assim: vamos levá-lo ao hospital? Eu falei: mas meu pai... E meu pai está dependente agora de oxigênio? Eu falei: eu ainda não tenho o portátil, eu só tenho o fixo. Como é que a gente vai transportar ele? E ela insistiu, falou: liga. Tem uma mãe de aluno lá do colégio, que é a responsável técnica do hospital, tem nos dado muita orientação. E aí eu liguei para ela, falou: liga para ela. Ela falou: não traz, vamos fazer uma tomo. Vamos fazer uma tomografia nele, não, né? Melhor ter certeza de que não tem nada, beleza? Chamamos a ambulância e fomos para o hospital. Fizeram a tomo nele. As coisas não são tão rápidas, a gente entrou de manhã, mas aí foi passando o dia, à tarde, ali tinham feito a tomo, e a gente estava esperando o resultado. A Karen estava com ele lá dentro, a cuidadora estava por perto também. De repente meu pai começou a convulsionar. E aí minha esposa ficou assim, assustada, né? O que será que está acontecendo? Será que é o fim? E aí trouxeram ela, já imediatamente esvaziaram a sala. Ele estava na sala de observação, fecharam as portas, levaram ele para a emergência. Passado mais algum tempinho, aí disseram para a gente que tinham conseguido estabilizar meu pai, mas que haviam descoberto que meu pai estava com falta de potássio, devido aos diuréticos e tudo mais que ele estava usando para desinchar. A própria medicação também que ele toma para respiração, né, mexe com a glândula suprarrenal, e ele estava com potássio baixíssimo. 2,5 é o índice mínimo. Meu pai estava com 1,1. 1,1 de potássio. E aí começaram então ali o trabalho de colocar potássio, e aí ficou meu pai até o outro dia e nada, até que então meu pai voltou para a UTI, para que no ambiente controlado ele possa, de fato, né? Eles precisam fechar a torneirinha, né? Descobrir o que está roubando o potássio, e aí caiu na mão de um médico muito experiente, né? Que já rapidamente já entendeu a situação, e graças a Deus agora meu pai está consciente. Começou, ainda estava muito baixo o potássio dele. Agora vai levar alguns dias para que esse processo seja feito com calma. Mas, curiosamente, assim que meu pai começou a receber o potássio, voltou a clareza dele. Passou a olhar, a conversar com a gente de maneira natural. E meu pai é muito bonzinho assim, ele é muito de bem com a vida, muita vontade de viver. E aí ele sorriu para a gente, né? E aí a gente tem conversado, tem o visitado, né? Ontem à tarde nós estivemos lá, mas anteontem, meu pai havia pedido para ungí-lo, né? Ele queria que eu fizesse, embora eu não esteja mais diretamente na área pastoral, voltei para a área educacional. Aí eu fui lá estar com meu pai, e aí cantamos ali, oramos, e aí daqui a pouco a enfermeira vem, me toca, me diz assim: olha, tem uma moça ali que gostaria de falar com o senhor. O senhor é pastor, não é? Eu falei: também. Aí eu falei: eu vou lá. Me aproximei depois do leito dela. Ela se apresentou, eu me apresentei. O nome dela é Miriam. Uma jovem ainda, né? Deve ter ali por volta, né, de seus 30 e pouco, 40 anos. E aí ela me disse... Eu perguntei para ela: o que você tem? Ela falou: eu tenho problema renal, meus rins estão parando. E eu tenho que fazer hemodiálise, né? Estou aqui. E aí eu perguntei para ela: por que você me chamou? Ela falou: eu quero voltar para a igreja. Eu falei: como foi sua infância? Você cresceu num lar cristão? Ela: sim, eu sou da Assembleia, mas eu quero voltar para a igreja. Eu falei: então já voltou. Ela me disse assim: hoje de manhã eu estava falando com Deus, eu pedi a Deus que mandasse um pastor aqui. E quando você entrou, eu vi você com a Bíblia, e eu ouvi você cantando. Você é pastor? Eu falei: sou.
Eu falei, então Deus me mandou aqui para falar com você. E aí eu orei com ela e ela ficou em paz. Isso foi anteontem. Ontem passei lá de novo. Estava a mãe dela e uma outra, acho que uma cunhada dela. E ela estava com um semblante muito sereno. E a mãe dela estava muito feliz, me agradeceu. E eu reforcei, falei, você já voltou. Ela olhou para mim e falou assim: quando eu sair daqui, eu quero ir na tua igreja. Eu quero ir na tua igreja. Eu falei, você já voltou para Jesus? Ela falou, mas eu quero ir na tua igreja. Eu falei, vai ser um prazer. Eu falei, eu quero te visitar na sua casa. Aí a mãe dela falou, vai ser um prazer recebê-lo lá. Irmãos, são algumas histórias das que Deus tem permitido que a gente vivencie esses dias. Está sendo fácil? Não. Não está não. Vou dizer para vocês, não está sendo fácil. Porque a escola não para. Começo de ano, gente. Começo de ano letivo. Toda aquela loucura característica, né, da escola, né, com obra acontecendo e tudo. Mas Deus está cuidando dos detalhes. Agora eu olho para trás. Lá naquele incidente da queda do meu pai, a gente não conseguia entender nem como ele escorregou da cama. A gente perguntava, pai, o que aconteceu? Ele disse assim, escorregou. Agora a gente entende que Deus permitiu aquilo. Porque se meu pai tivesse ficado em casa, ele teria morrido em casa na nossa mão. Se desse a crise que deu lá quando ele estava já ali dentro do hospital, tivesse dado em casa com 1,1 de potássio. Depois, quando nós entramos na sala da UTI, o médico me atendeu não lá fora. Ele me convidou a entrar na sala de UTI e diante de outros médicos residentes, ele disse, entre outras coisas, ele disse assim para os outros médicos, disse assim, todos sabemos aqui que 1,1 de potássio não é compatível com a vida. Aí ele disse assim, uma palavra, o médico disse assim, Deus. Só que ele, ironicamente, ele disse, mas aqui a gente não pode falar de Deus, né? Falando para os outros médicos. Aqui a gente não pode falar de Deus, né? A única solução, ele disse, a única coisa possível para explicar o que aconteceu aqui é milagre. Milagre. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que assiste de casa também, ouse louvar a Deus em toda e qualquer situação. Este é o conselho bíblico. Porque nem a morte, nem a enfermidade, nem os principados, nem as potestades, nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós vamos ouvir um hino agora para terminar. Eu sugiro aos irmãos da liderança aqui, quem sabe esse seja o hino, né? E depois a gente já pode fazer a doxologia final. E eu gostaria que os irmãos então meditassem na letra desse hino. Ele talvez vai falar um pouquinho da história da gente, da história da sua vida, mas que você de repente se agregue a este louvor, a este hino. Porque Deus conhece a sua história, Ele conhece a minha, mas Ele tem uma história preparada para mim e para você. Amém? Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui,
Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Pouco antes de meu pai entrar de novo para a UTI, ele estava sentadinho assim, na cama, reclinado. Ele olhou para mim, deu um sorriso e disse: filho, eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu disse: pai, sabe por que o senhor está feliz? Porque a Bíblia diz: regozijai-vos sempre, em toda e qualquer situação. Alegrai-vos no Senhor. Ele disse: filho, eu estou em paz. Se eu tiver que partir, eu estou em paz. Eu falei: pai, acho que não é agora não, porque se fosse para ter ido, o senhor já teria ido. Mas Deus sabe. Deus sabe. E eu disse para o meu pai, falei: pai, quando eu era criança, assim como talvez toda criança, eu olhava para o Senhor e pensava: meu pai é o homem mais forte do mundo. Aí eu olhei para ele e disse: pai, agora eu tenho certeza que o Senhor é o homem mais forte do mundo. O Senhor está deixando um legado, uma lição para a gente, de fé, de perseverança. O Senhor está deixando uma história para a gente. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe. Vamos colocar em pé. Senhor nosso Deus, eu não sei o problema que cada um enfrenta aqui, neste mundo cheio de dor e de sofrimento, Senhor. Há tanta coisa, Senhor, que nos tira a paz. Até mesmo quando estamos bem, estamos em paz, temos medo, Senhor, de que a situação estrague, de que fique ruim. Senhor, quanta gente com crise de ansiedade. Senhor, quanta gente com medo, sem saber explicar por quê. Esse mundo está deixando a gente cada vez mais doente, Pai. Mas obrigado porque nós temos cura em Jesus. Em Jesus nós temos a certeza
de que nada, absolutamente nada pode nos separar do amor dele. Nada pode nos separar do teu poder. Nada pode interromper o fluxo de graça e de salvação que procede continuamente do teu trono e que nos alcança, ó Pai. Nós podemos não apenas cantar, mas nós podemos até mesmo rir da morte, antecipar o grito de vitória que está lá no livro de Apocalipse. Nós podemos, Senhor, rir da enfermidade, da doença, porque elas não têm a palavra final. Nenhum problema que nós possamos ter tem a palavra final. A palavra final é tua. Tu tens a palavra eterna, a palavra criadora, a palavra redentora, a palavra restauradora, a palavra de vida, a palavra que diz e as coisas acontecem, a palavra que fala e a vida surge, a palavra que fala e a vida se renova, a palavra que opera a ressurreição. Ó Pai, ajuda-nos a ficar firmes na fé e a louvar, para servir de testemunho a todos que estão ao nosso redor. Um dia, Pai, um dia queremos estar todos reunidos no mar de vidro, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Mas agora, Senhor, nós queremos também louvar e bendizer o teu santo nome. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor fortaleça a nossa fé, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.